Bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor de Direito Penal, Penal Militar, Processo Penal Militar, Criminologia, Legislação da PMDF, né? São algumas matérias que eu já ministrei desde 2017, que eu estou nessa caminhada da docência, quando eu tive a aprovação, em primeiro lugar, para o CFO da PMDF, certo? Desde então, vem desenvolvido esse trabalho na área de educação para concurso, voltado basicamente para concursos policiais. E desde o começo do ano, eu desenvolvo esse projeto, que é como se fosse um curso gratuito de como resolver questões discursivas, voltadas exclusivamente para o CFO PM, para concursos de oficial da Polícia Militar. Então, se você vai prestar algum concurso para oficial, agora a gente está com o edital aberto do Rio de Janeiro, outro edital próximo também que a gente tem Polícia Militar do Sergipe, e, obviamente, PMDF, né, que está aí também com proximidade. Afinal de contas, está com já está na fase de escolha da banca, né, chamando as bancas para apresentar as propostas. Então, esse é o nosso projeto, certo? Café com o professor Ricardo Ziller. Hoje eu estou bebendo água, porque está muito quente, mas geralmente a gente toma um café aqui, bate um papo, resolve algumas questões. Tem questões objetivas no grupo também, pessoal. Se você subir ali, dá para você fazer um simulado aí, com muitas questões das principais disciplinas da sua matéria. Tá? Quem está aqui hoje e também não conhece o projeto, lembre-se, 6 de maio, né? A gente tem um lançamento da nossa mentoria, a gente tem um evento, né? Esse evento não é para falar sobre a venda da mentoria, sobre como é que vai funcionar a mentoria, não. Isso aí vai estar explicado no site, é para falar sobre metodologia do estudo, sobre algumas informações muito importantes, que mesmo que você fale assim, poxa, Ziegler, não vou seguir com você, cara, prefiro estudar por conta, cara, vai ser muito útil, vou passar, certo, um detalhamento aqui de como você deve iniciar o seu estudo, o que que você deve fazer, certo? E assim como no dia 6 de maio, hoje também, tá bom? O meu desejo, sincero, né, é que, primeiro, Deus me ilumine hoje, para que eu possa realmente ajudá-los nessa trajetória, que você termine a aula de hoje sabendo um pouquinho mais do que você sabia antes, certo? Se é a primeira vez aqui, a gente sempre faz isso, né, cara? Vamos calçar aqui esvaziar o nosso copo e prestar atenção na aula. E se eu sair daqui sabendo mais do que eu sabia, para mim já valeu a pena e eu espero que para você também. Então, vamos lá. Vamos lá. Discorra. A gente está fazendo a questão original porque a gente já esgotou quase todas as questões jurídicas dos CFOs recentes, sabe? Questões que não são questões discursivas. Tem alguns temas que eu quero trabalhar com vocês, de questão discursiva, de últimas provas, que são textos argumentativos dissertativos. Eu não sou professor de português, né? Mas, né, eu tenho algum domínio, alguma técnica ali para escrever um bom texto argumentativo dissertativo. Mas eu procuro trabalhar falando dos assuntos que são comuns à área de segurança pública, assuntos que são relacionados à atividade policial militar, e a gente acaba também, quando faz essas questões, abordando esses tópicos, tá? Hoje é uma questão inédita, eu que criei essa questão, eu que desenvolvi essa questão, e eu quero trabalhar com vocês, porque hoje a gente vai, além de aprender alguns fundamentos aqui do processo penal militar, nós vamos também falar um pouquinho de processo penal comum, né? Vamos falar um pouco da prisão temporária, certo? Vamos lá. Discorrem até 30 linhas sobre as diferenças entre a detenção do indiciado, conforme previsto no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, e a prisão temporária, regulamentada pela Lei 7960 de 89. Utilize o exemplo hipotético para ilustrar as principais distinções. Durante uma live em uma rede social, um capitão da PEMERG teceu críticas indevidas a uma determinação do comando da corporação que decidiu proibir as férias dos policiais militares durante as festividades de carnaval, em razão da necessidade efetiva para o policiamento. O Corregedor-Geral da PEMERG instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos. Enquanto isso, em um contexto não militar, um grupo é investigado por uma série de roubos qualificados em estabelecimentos comerciais de uma grande cidade, onde foram coletadas evidências significativas contra os suspeitos e instaurado um inquérito policial pelo delegado da circunscrição, de onde os crimes foram praticados. Beleza, então nós temos dois casos, duas situações, vamos ver o que ele pergunta para a gente.
Quais são os procedimentos para a decretação da detenção do indiciado no direito penal militar e da prisão temporária no direito penal comum? Compare ambos os procedimentos considerando o exemplo dado. Bom, pessoal, vamos começar aqui, certo? Falando um pouquinho do que são esses procedimentos e depois a gente passa para escrever, tá? O que é a detenção do indiciado? Lá do Código de Processo Penal Militar. Olha que interessante, certo? Vamos aqui. Abra aí para mim o seu Código de Processo Penal Militar no artigo 18. Artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Ele diz o seguinte: independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, comunicando a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias pelo comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito por via hierárquica. Pessoal, o que vocês acham desse artigo? Com bastante sinceridade. Olha lá, ele está aqui. Eu estou falando que, por meio desse artigo, o encarregado de inquérito, ou seja, aquele responsável por conduzir uma investigação de um crime militar, mesmo que o sujeito não esteja em flagrante delito, mesmo que não tenha uma ordem judicial, porque ele fala aqui que ele tem que comunicar a detenção, não é isso? Ele está falando que ele pode prender o indiciado que está sendo investigado. Eu pergunto aos senhores: existe prisão para investigação, prisão para averiguação no direito penal comum? A nossa Constituição, ela admite esse tipo de prisão? Uma prisão que está fora do flagrante delito e fora do, da hipótese de uma decisão judicial fundamentada. O que vocês acham? Se quiser participar no chat aí, fica à vontade. Bom, pessoal, o que a gente tem na Constituição, né? O Leonardo falou não, né? Não existe prisão para averiguação. O Anderson também complementou. Certo. Vamos lá na Constituição. Porque essa explicação aqui, pessoal, já vai ajudar a gente a responder os outros itens. Aí depois a gente fala, né, da prisão temporária, tá bom? Vamos lá. Aqui a Constituição fala no artigo 5º, inciso 61. Vamos botar aqui? Artigo 5º da Constituição, inciso 61. Que é o CPM. Aí, deixa eu tirar o áudio aqui de alguém. Muito bom. O Cadu botou aqui. O Cadu botou. No artigo fala de vedação, mas ele fala da ressalva dos crimes militares, mas não é qualquer crime militar, Cadu. Certo? Olha o que o artigo 5º fala. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Então, nós temos duas hipóteses flagrantes de prisão. Em flagrante, certo? Duas hipóteses. A regra é a liberdade, certo? A pessoa só pode ser presa por isso aqui. Beleza? Só que ele coloca uma ressalva aqui, vocês estão vendo? Salvo, ó, salvo no caso de quê? Transgressão militar. O que é transgressão militar, pessoal? É uma infração administrativa, certo? É uma inobservância dos regulamentos, dos deveres, das manifestações de valores, das obrigações policiais militares, certo? Isso configura uma transgressão da disciplina, uma transgressão militar. Quer ver um exemplo que vai acontecer com vocês, certo? Futuros oficiais. Vocês vão chegar um dia no curso de formação e o tenente que está inspecionando sua farda fala: ih, rapaz, sua farda está mal passada. Vai fazer um fato observado negativo, certo? E você vai ficar ali um dia preso no quartel, 48 horas, 24 horas preso no quartel, certo? Preso lá na academia. Ah, isso é injusto, não sei o quê. Pois é, mas isso aí é outro assunto, tá? Que tem até uma decisão de constitucionalidade sobre algo que tentou vedar isso aí, das polícias e dos bombeiros militares. Mas depois a gente discute isso.
Fato é que na transgressão militar, ou seja, numa observância, né, não é um crime, tá, pessoal? É uma transgressão da disciplina. A Constituição autoriza uma prisão fora do flagrante e fora da decisão judicial. E também no crime propriamente militar. No crime propriamente militar, certo? Então não é qualquer crime militar, como o Cadu botou aqui, ele até botou para participar, né? Ah, aqui tem uma exceção do crime militar, tudo mais. Tem. Mas, nesse caso aqui, tem que ser um crime propriamente militar. Beleza? Tem que ser um crime propriamente militar. Não é qualquer crime militar. Dentre os crimes militares, pessoal, nós temos duas classificações doutrinárias e jurisprudenciais que caem muito na sua prova, velho. Vai cair na tua prova do CFO da PMR, vai cair na tua prova do CFO da PMDF. Presta atenção. Nós temos os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. O que são crimes propriamente militares? Vamos lá. O que são crimes propriamente militares? Os crimes propriamente militares, senhores, o conceito dele, ele se dá por exclusividade, certo? O conceito dos crimes propriamente militares se dá por exclusividade. Ou seja, são crimes exclusivamente praticados por militares, com exceção de um, tá, pessoal? Nós temos uma exceção, que é o artigo 183 do CPM, segundo a doutrina que vai cair na tua prova de concurso, beleza? Que é a insubmissão. É aquele crime do camarada que ele se apresenta no exército para servir as Forças Armadas, tá tudo certinho lá, ele vai servir. Designa um dia para ele se apresentar na unidade que ele vai servir. Aí chega no dia, RCG, Regimento de Cavalaria de Guarda. Aí, não. Não, pô. Eu quero ir pro exército para pular de helicóptero, forças especiais, e atirar, né? Não, vou cuidar de cavalo, não. Aí ele não se apresenta na data prevista para incorporação. Aí ele comete o crime de submissão. Presta atenção, velho. Insubmissão não é o cara deixar de servir, se apresentar para o serviço militar. Ele deixa de se apresentar na incorporação. Ele já tem uma unidade designada, já está certo que ele vai servir, já passou por todos os testes. Mas aí ele, no meio do caminho, ele, não, mudei de ideia. No meio não, no finzinho do caminho, né? Esse crime, quando ele pratica esse crime, ele é civil, certo? É o crime de submissão. Mas a doutrina considera esse crime propriamente militar, né? Porque quando ele for ser julgado, ele vai ter que ser incorporado, né? Perceberam isso? Então, primeira coisa, primeiro critério, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver se eu estou diante de um crime propriamente militar, é se esse crime somente pode ser praticado por militar. Beleza? A segunda coisa é exclusivamente previsto no CPM. O crime que a gente está analisando, para a gente dizer que ele é propriamente militar, ele não pode ter um crime semelhante no Código Penal comum. Não pode ser um crime previsto numa lei especial. Tem que ser um crime que só tem previsão no Código Penal Militar. Então, por exemplo, a deserção é um crime que só existe no Código Penal Militar. Se o funcionário público se ausenta por mais de 8 dias no seu serviço, ele não comete crime, tá? Ele comete uma transgressão, uma infração disciplinar, ele vai sofrer uma sanção disciplinar. Se o trabalhador comum da CLT deixa de aparecer no seu trabalho por 8 dias, ele não comete crime. Mas a deserção é um crime que somente o militar comete. E somente tem previsão no Código Penal Militar. E, além disso, pessoal, é um crime, né, que ofende bens jurídicos militares, das instituições militares. Quais são esses? Quais são esses bens jurídicos exclusivamente das instituições militares? Hierarquia, disciplina, serviço militar,
autoridade militar, certo? São crimes que ofendem bem exclusivamente das instituições militares. Os dois critérios aqui, se já dá para a gente matar, tá, pessoal? A gente já. Porque esse é um crime que exclusivamente ofende bem jurídicos das instituições militares, ele tem previsão no Código Penal Militar, certo? Beleza? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Primeiro, estou falando de uma prisão na fase da investigação, na fase de inquérito. Segundo, uma prisão que não é determinada por um juiz, ela tem que ser comunicada a um juiz, mas ela é determinada pelo encarregado do inquérito. Terceiro, é uma prisão que tem fundamento constitucional desde que trate-se de crime propriamente militar. Você percebe que se esse artigo 18 for aplicado por um crime que não é propriamente militar, tá, seria inconstitucional, não recepcionado pela Constituição? Seria um ato ilícito, seria ilegal, seria abuso de autoridade? Vocês conseguem perceber isso? Que esse artigo 18, ele só cabe, tá? Ele só cabe no caso da prisão durante o inquérito, beleza? Para crimes propriamente militares. Se o crime não é propriamente militar, não entende-se que não é recepcionado esse artigo, não é possível que isso ocorra, tá bom? E o que que é o crime propriamente militar? Aquele crime que só pode ser praticado por militar e que só tem previsão no Código Penal Militar. Cuidado, tá, pessoal? Porque tem crimes que atendem o segundo requisito aqui. Quer ver um crime? É, ingresso clandestino, que é adentrar numa instituição militar sem autorização ou mediante um ardil, mediante alguma fraude, certo? Esse crime só existe no Código Penal Militar. Só existe no Código Penal Militar. Mas ele não é exclusivamente praticado por militar. Ele pode ser praticado por civil. Então, se ele pode ser praticado por civil, certo? Ele não é um crime propriamente militar. Beleza? Tem que atender esses dois critérios. Só pode ser praticado por militar, com exceção da submissão que a gente falou, e só pode ter e tem previsão somente no Código Penal Militar. Safo? E aí vamos lá para a nossa questão. Tá? Vamos lá para a nossa questão. Qual foi o crime em tese que o capitão da PMR praticou? O Cadu até botou aí. Foi o crime de crítica indevida, certo? O Saulo botou aqui exclusivamente tipificado no CPM. Só cuidado com o que eu falei, tá, Saulo? Embora não, ele tem que atender os dois critérios. Ele tem que estar exclusivamente no CPM e exclusivamente pode ser praticado exclusivamente praticado por militares. Porque, por exemplo, você tem o dano em equipamento militar, dano em navio ou aeronave militar. Não tem esse crime no Código Penal comum, certo? Só tem no CPM. Só que é um crime que um civil pode praticar. Então, ele não é propriamente militar. Entendeu, Saulo? Então, só para fazer esses duas conjugações. Então, o crime que o nosso camarada aqui praticou, em tese, tá? Esse capitão, foi esse aqui. Foi o artigo 66. Abre aí seu Código Penal Militar. Abre seu Código Penal Militar no artigo 166. Publicação de crítica indevida. Olha lá, pessoal. Publicar, né? Vamos ver aqui. Publicação ou crítica indevida. Publicar o quê? O militar, ou seja, é um crime próprio aqui. Somente o militar pode praticar esse crime, certo? Publicar o militar. Assemelhado não tem mais, tá? Isso aqui. Cadu, você pegou aqui na versão antiga esse negócio. Não tem mais a figura do assemelhado, tá bom? Publicar o militar sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Meu amigo, qualquer resolução do governo. Tem uma portaria da prefeitura que proíbe você assistir jogo depois das 10 horas da noite em bares da cidade. Sei lá, tô dando um exemplo esdrúxulo. Se um militar vai lá e critica essa portaria, essa circular,
enfim, qualquer resolução do governo, certo? Se for uma crítica sem licença praticada pelo militar, ele está passível a responder desse crime aqui, certo? É um crime propriamente militar, é um crime, certo? Que só tem previsão no Código Penal Militar. Sobre a constitucionalidade dele, o STF até se manifestou, tá, pessoal? Embora tenha, é, isso é minha posição e de outros doutrinadores também, embora viole, né? Vocês percebem que ele viola um princípio do direito penal. Qual o princípio do direito penal que ele viola? Vocês sabem? Quem arrisca aqui? Volta lá nos princípios. Vamos ver quem respondeu aqui. Boa, Leonardo. Taxatividade, né? Cara, é um tipo muito aberto. Nas infrações disciplinares, administrativas, as condutas realmente são bem abertas, né? Ah, deixar de observar as normas regulamentares, né? Trabalhar mal intencionalmente. Enfim, isso, né, faz parte do regime disciplinar administrativo. Mas no regime penal, o princípio da taxatividade tem que ser observado. Você tem que descrever com maior precisão o que consiste aquele crime. Senão, qualquer coisa pode ser crime, né? Entende? Então, imagina qualquer situação, o camarada estaria suscetível a responder por um crime desse. Beleza? Então, nesse caso aqui, meu irmão, o STF já se manifestou pela constitucionalidade desse crime. É um crime que está na moda, tá? Nas provas, está na moda na jurisprudência, nas notícias, então fica ligado com ele. O nosso capitão aqui, em tese, praticou esse crime. Esse crime é propriamente militar? Sim. Caberia, então, a detenção do indiciado? Sim. Beleza? E aí, como é que seria o encarregado? Né? O que que a gente teria que escrever aqui na questão? A gente teria que escrever aqui na questão. Rapaz, apareceu aqui um propaganda aqui. Vamos lá para a letra A. Só um minuto. Quais são os procedimentos para decretação da detenção do indiciado, no direito penal militar, e da prisão temporária no direito penal comum? Na detenção do indiciado, a gente escrever, né? Trata-se de uma prisão que ocorre na fase de investigação, que pode ser determinada pelo o encarregado do inquérito, mas que se refere somente a crimes propriamente militares, certo? Era isso que você tinha que responder. O procedimento, o encarregado pode determinar a prisão por até 30 dias, comunicando, certo, a autoridade judiciária, ou seja, comunicando o juiz competente para julgar aquele crime, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, né, a pedido do comando da corporação, do comando da unidade. Beleza? Na verdade, o comando ele fala aqui do comando do Distrito Naval, da região ou da Zona Aérea. Beleza? Então, a prorrogação depende da decisão do comando. Já o pedido pode ser feito pelo encarregado e a determinação pelo encarregado também, só que ele tem que comunicar ao juiz. Sabe? Então, esse é o procedimento da detenção do indiciado. E qual é a diferença, pessoal? Qual é a diferença, então, para a prisão temporária? Pessoal, primeira diferença básica. Na temporária, você tem um rol de crimes em que é possível aplicar a prisão temporária, né? O delegado de polícia ou o Ministério Público representar, né, ou requerer a prisão temporária, beleza? Então, é um rol taxativo de crimes, perfeito? Segundo, a prisão temporária é determinada por um juiz, certo? É determinada por um juiz, beleza? Terceiro, a prisão temporária, ela tem prazo, né? 5 dias, até 5 dias, para crimes que não são considerados hediondos ou equiparados, e até 30 dias para crimes que são considerados hediondos ou equiparados. É uma prisão decretada no curso da investigação, ou seja, é para colher melhores elementos, né, de prova para a acusação durante a fase da investigação. Só que, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês sobre esse julgado, que é um julgado recente, que trouxe novos parâmetros para a prisão temporária.
beleza? Tem que observar, certo? Os mesmos requisitos da preventiva, ou seja, tem que demonstrar que ela não existe outro meio, certo? Não existe outro meio, outra medida cautelar, outra medida restritiva menos rigorosa e mais adequada para o caso concreto, ou seja, tem que observar a proporcionalidade da medida, né? Por exemplo, né, não se decreta uma prisão temporária sem individualizar a conduta das pessoas que estão sendo investigadas, né, e determina ela de uma forma coletiva, certo? Só simplesmente pela alegação, né, de uma pessoa. Então, isso tem que ficar demonstrado na decisão da prisão temporária, beleza? E demonstrar que não tem outra medida cautelar mais adequada, né? Como um afastamento, uma proibição de se aproximar, o uso de uma tornozeleira eletrônica, certo? Uma busca e apreensão, enfim, tem que demonstrar isso na decisão, beleza? E no pedido também, obviamente. O que mais? Que tem que observar a contemporaneidade, certo? Contemporaneidade da medida, beleza? Tem que ter. Por exemplo, não vai decretar uma prisão temporária, uma investigação que está em curso há mais de 2 anos, não tem razão, né? O investigado não demonstrou que turbou a investigação, tentou obstruir a investigação, algo do tipo, certo? Já tem muito tempo que aquele crime está sendo investigado, e aí se decreta uma prisão temporária. Então tem que aparecer a contemporaneidade também, beleza? Isso aí é um posicionamento do STF, vocês têm que ficar muito ligados que é uma decisão recente se cair algo sobre prisão temporária. Um outro detalhe, pessoal, não tem nenhum crime, tá? Nenhum crime do Código Penal Militar no rol, no rol dos crimes da prisão temporária. Só que aí, só para a gente se lembrar que a gente teve uma alteração na legislação dos crimes hediondos, né? Lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 6º. Ela diz que serão considerados hediondos os crimes previstos no Código Penal Militar que, que tenham correspondência no Código Penal comum, certo? Então, nesse caso aqui, seriam crimes que admitiriam prisão temporária e, lógico, né, os crimes equiparados também, os crimes impropriamente militares, né? Só para você se lembrar, não estou falando que não cabe prisão temporária no processo penal militar. Estou falando que não tem crime que está lá no Código Penal Militar, certo? No rol dos crimes da prisão temporária. Safo? Bom, então a prisão temporária, ela tem essa natureza também, uma prisão na fase de investigação. Se foi recebida a denúncia, já não cabe prisão temporária. Aí tem que observar os requisitos da prisão preventiva. Beleza? Tem que observar os requisitos da prisão preventiva. Tranquilo? Então, voltando aqui, em relação à prisão temporária, que a gente vai falar, prisão temporária é uma prisão que o fundamento dela refere-se a uma prisão durante a investigação, certo? Para apurar, para melhor apurar, para apurar com mais eficiência, com mais eficácia, os crimes que estão previstos num rol taxativo, certo? É uma prisão que depende de uma decisão judicial, depende de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, certo? E tem que observar os requisitos semelhantes da prisão preventiva, conforme o STF, a contemporaneidade e a inexistência de outra medida cautelar mais adequada ou proporcional para o caso concreto. Então, basicamente, seria essa a sua resposta, beleza? No item 1. Tranquilo? Só explicando a diferença e o procedimento de cada um deles. Tamo bem? Tamo tranquilo até aqui? Estão gostando da aula? Não tem como dar um likezão, né? Igual no YouTube, né? Beleza, vamos aqui para próximo. Próximo item. Próximo item, letra B. Prazo, meu irmão, tem que saber prazo, velho, tá? Na última prova do CFO, velho, da PMDF, o camarada perguntou a pena, velho, do crime de detenção, cara, entendeu? Então, é umas coisas que são chatinhas, mas a gente tem que estar ligado, tá? Opa, eu peguei errado a questão aqui.
Vamos lá. Como os prazos de detenção e prisão temporária se diferem no direito penal militar e no direito penal comum? Explica os prazos do exemplo hipotético. Detenção do indiciário, então, a gente viu é 30 dias, né? Prorrogável por mais 20 dias. Esses 20 dias tem que ser a pedido do comandante, né? Da região, certo? Da zona aérea e do Distrito Naval, não é isso? Na temporária, detenção do indiciado. Na prisão temporária, qual é o prazo? 5 dias, certo? Também prorrogável por mais 5 dias. Para quais? Crimes que não são não hediondos ou equiparados, né? Aqui, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, para os crimes hediondos ou equiparados. Beleza? Para os crimes hediondos ou equiparados. No caso concreto, então, a detenção indiciária teria esses prazos, né? E no nosso caso de lei da prisão temporária. Cara, aqui, certo? No enunciado, como ele falou, roubos qualificados, como ele falou, roubo qualificado, não dá para saber, né? Eu poderia ter feito melhor essa questão aqui. Vocês perdoem a banca examinadora, né? Então, vamos mudar aqui, tá? Vamos mudar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, se o roubo for qualificado, o roubo só tem duas qualificadoras. Vocês lembram disso? É a lesão corporal grave e a morte, né? O latrocínio, né, que é o roubo qualificado pela morte, ele é um crime hediondo. Aí o prazo seria de 30 dias, por mais 30. Beleza? Agora, o roubo não é qualificado pela lesão corporal. Agora vou até conferir aqui na lei de crimes hediondos. Vamos lá. Abre aí a lei dos crimes hediondos, por gentileza. Pessoal, vocês perdoem aí, tá tendo. As meninas estão tomando café ali. São três meninas que acordaram super bem-humoradas, para não dizer o contrário, né? Então, mas vai dar certo. Vamos se arrumando lá. Ó, vamos lá. Quais são os roubos que são considerados hediondos, né? O qualificado pela lesão corporal grave ou morte, beleza? Então, o roubo qualificado é considerado hediondo, beleza? Não tinha nem que ter essa discussão, tá? Mas vamos manter então, roubos qualificados, se é qualificado, é hediondo, não é isso? Se é qualificado, é hediondo. Então, qual é o prazo aqui para nossa letra B? 30 dias, né? 30 dias aqui, porque eu estou falando de roubo qualificado. O roubo qualificado só tem essas qualificadoras, né? Então, esse seria o prazo no nosso exemplo hipotético. Beleza? Vamos lá, superamos a questão dos prazos, vamos para a C. Letra C aqui. Discuta as justificativas para aplicação de cada medida. C. Discuta a justificativa para aplicação da cada medida no seu contexto e de suas respectivas áreas jurídicas. Por que a detenção do indiciado pode ser particularmente necessária no caso do oficial da PEMERG e a prisão temporária adequada para os suspeitos do roubo qualificado? Aqui, senhores, a gente ia ter que. Os requisitos da detenção do indiciado, certo, são muito menos rigorosos, né? Segundo a legislação aqui, né, basta ali estar diante de um crime propriamente militar e estar no curso de uma investigação. Ocorre que da mesma maneira, né, eu estou falando da restrição mais severa a um direito fundamental, uma das mais severas, né, que é a restrição de liberdade. Então, a jurisprudência também coloca uns contornos nessa detenção do indiciado, né? Na prática, pessoal, na prática mesmo, é muito raro você ver uma detenção de indiciado, certo? Quem está conduzindo uma investigação de um crime militar prefere representar por uma prisão preventiva, né?
até mesmo para prisão temporária, se for um crime que admita, certo? Porque tem mais legitimidade, inclusive, né? Ela vai vir para uma ordem judicial. Agora, quando, né, que tem como é algo tipicamente do Código Penal Militar, certo? Quando que ocorre prisões, detenções do indiciado, né, já ocorreu, né, com mais frequência? Em casos de perturbação da disciplina, da ordem, certo? Então, eu vou recordar um caso com vocês aqui. Muitos de vocês eram novinhos, né? Isso faz 10 anos. Alguns de vocês estavam jogando bola aí, não estavam nem pensando em estudar para o concurso. Em 2014, aqui na PMDF, né, teve um movimento chamado Operação Tartaruga, certo? Em que, basicamente, os policiais, eles se recusavam a ir mais além nas ocorrências. Ele andava na velocidade da via, atendia as ocorrências Copom, mas não realizava abordagem, não corria atrás de ocorrência, entende? Se o crime aconteceu, eles encaminhavam para a Polícia Civil. Acontece que passou um tempo, né? Os índices criminais começaram a pipocar no DF e tudo mais. Enfim, teve esse movimento, o pessoal fomentava isso nas redes sociais, no carro de som e tudo mais, e estava negociando, enfim. Sei que um momento lá, que a operação acabou, e teve alguns que continuaram, né, querendo sustentar e tudo mais, em rede social. E aí, o camarada foi, e foi bem um caso parecido com esse aqui, só que foi em grupo de WhatsApp, né? O cara foi, fez uma crítica lá ao comando, e falando que não ia fazer e tudo mais. Durante o inquérito, durante a investigação, mandaram prender os camaradas, certo? Eram 4, que eu lembro. Então, aí, nesses casos, né, que a disciplina e a ordem, né, a hierarquia estão ameaçadas, estão turbadas, é quando se utiliza esse mecanismo, certo? Porque é um mecanismo mais célere, mas, regra geral, não se utiliza. Então, se a gente fosse fundamentar aqui, qual o fundamento da detenção do indiciado, além dos fundamentos legais, era a demonstração de uma grave perturbação da disciplina, da ordem, né, de violação dos princípios da hierarquia, para que justificar de uma medida extrema como essa, beleza? A temporária, você teria que ir lá na lei da temporária, né? Abre a lei da prisão temporária, por gentileza. Lei da prisão temporária. Outra coisa que eu quero comentar com vocês da lei da prisão temporária é sobre esse inciso segundo aí, tá? Ele fala, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários aos esclarecimentos da sua identidade, cara, isso aqui por si só não fundamenta uma prisão temporária, tá bom? Então, por que isso aqui? Porque, cara, praticamente todo morador de rua, né, estaria sujeito a uma prisão para investigação, durante o curso da investigação, beleza? Então, ou seja, quando for imprescindível para as investigações, né, do inquérito policial, ou quando, e além disso, são cumulativos, e houver fundadas razões de participação, certo? Ou autoria nos crimes que estão no rol descrito na lei temporária. Beleza? E além disso, como eu falei para vocês, né, os requisitos da contemporaneidade e da proporcionalidade, né, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade no sentido estrito, na medida que não há nenhuma outra medida cautelar mais adequada para o caso concreto, certo? Então, esses são, vamos dizer assim, as justificativas para aplicar essa medida. Como, né, a questão não traz mais elementos, certo? Vocês teriam que explorar ali a criatividade. Falar que, olha, para ser adequada a prisão, certo? Para ser justificada a prisão, a detenção do indiciado, tanta prisão, né, tem que demonstrar isso que a gente acabou de falar, né? Na prisão temporária, imprescindibilidade para a investigação, trata-se de um roubo qualificado, que está previsto no rol da prisão taxativa, mas tem que demonstrar a contemporaneidade da, da medida, tem que demonstrar se a medida é necessária e adequada para esse caso concreto, se não há nenhuma outra medida cautelar mais menos gravosa, beleza? Ô, Noel, boa. A gente já falou sobre isso numa aula, né? Bem-vindo, Noel. Você tá sumido, hein, velho? Vou falar com o Coronel L lá para puxar a tua orelha, velho.
Que bom que você está aqui, cara. Fico feliz que você está participando. Então, Noel trouxe aqui, ó, os outros elementos, certo? Os outros elementos para justificar a prisão temporária, segundo o STF. Eu vou copiar aqui e botar no nosso material, Noel. Então, além dos requisitos legais da prisão temporária, lembre-se desses aqui. Tá? Isso aqui não estão previstos na lei, é uma construção jurisprudencial do STF. Safo? Vamos lá, vamos para o último item aqui. Último item. Se o inquérito policial militar fosse instaurado para apurar o crime de difamação, 215 do Código Penal Militar, em tese praticado pelo capitão, também seria possível a detenção do indiciado? Justifique. E aí, pessoal? Se ao invés de uma crítica indevida, alguma atitude, ele falasse, não, pai, a verdade é que esse comandante aqui da unidade que deu, da corporação que deu essa ordem aqui, ele é um baita de um qualira, um baita de um safado, sem vergonha, né? Na verdade, ele é capitão do Rio, ele fala, esse cara é um mané, né? Como é que o povo do Rio chama os outros? Todo mundo é mané, né? Aí, maluco, esse mané aí deu essa decisão, é um arrombado, né? Não é assim que o carioca xinga? Então, vamos supor que fosse dessa forma aí, numa rede social de grande visibilidade. Crime de difamação. Caberia a detenção do indiciado? Sim ou não? Pergunto dos universitários. E aí? Noel, você que chegou agora. Vai ser para você, velho. Caberia detenção do indiciado para o capitão? Se ele... Cadu entende que não. Noel também. Não, muito bom, Saulo. Por quê? Porque não é um crime propriamente militar, né, velho? Ele não é crime propriamente militar. Beleza? Ele é um crime impropriamente militar. Exatamente. É um crime que qualquer pessoa pode praticar. Existe difamação prevista no Código Penal comum também. Então, não seria uma medida adequada, né, a detenção do indiciado para esse caso concreto, né? Beleza? E, pessoal, a difamação no direito penal comum caberia prisão preventiva? Temporária a gente vê que não cabe, né? Que não está no rol. O que vocês acham? Se sim, por quê? Se não, por que não? Lá no 312 do CPP. 312, 313. Não caberia, né, Noel? Por quê? Por conta da pena, né? Prisão preventiva, ela estabelece ali, né, um critério objetivo para que ela seja, a não ser que seja no caso da incidência ou na recalcitrância e tudo mais, mas tem que ser um crime que tenha pena superior a 4 anos. É isso? Isso, Cadu. Muito bom. Cara, Noel e Cadu estão afiadíssimos, velho. Vocês estão sensacional, velho. Beleza? Tô esperando vocês 6 de maio lá. Nosso novo projeto, tá? Vou fazer uma propaganda de vocês. Cadu e Noel estão comigo aí há um tempo aí de jornada, beleza? Desde o ano passado que a gente está nessa caminhada, pessoal, de preparar futuros oficiais para a PMDF, beleza? A gente teve um projeto inicial e agora a gente deu um upgrade nele, aperfeiçoou muitas outras novidades. Tá muito bom mesmo, cara. Vai ser sensacional. A gente aperfeiçoou muita coisa e vão ter as nossas aulas, né? Então, a nossa pegada, pessoal, tá? Nas nossas aulas é dessa forma, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente conversa mais um pouquinho para a gente encerrar a aula.